A seguir, Painel. Boa noite, terça-feira, 26 de fevereiro de 2019. Está no ar o programa Painel. Uma semana depois de apresentar a proposta de reforma da Previdência, o governo se prepara para enfrentar batalhas que começam com a formação das comissões que analisarão a proposta no Congresso Nacional. O painel de hoje volta ao tema da Previdência, agora analisando a proposta e o que é factível no entendimento de nossos especialistas. O painel é transmitido ao mesmo tempo em diferentes plataformas. Neste momento, estamos no canal 4 da TV Aberta, pelo 14 da NET e pela rede de rádios UPF. Também estamos no Facebook, na página da UPF TV e, é claro, contamos com a sua participação. Programa Painel. Para participar do nosso programa é só entrar na página da UPF TV no Facebook ou mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp da UPF TV é o 984180186 e o WhatsApp da Rádio UPF é o 984180089. Com a gente hoje no estúdio, no programa Painel, a professora Edmara Saquete Riso, que é uma especialista em direito previdenciário, e também o economista Julcemar Zílio, ambos professores aqui da Universidade de Passo Fundo. Sejam bem-vindos ao programa. Já é o segundo, não é, professora Edmara, que esse ano a gente analisa aí a reforma da Previdência, agora uma proposta concreta já no Congresso Nacional. Bom, se passou aí uma semana da apresentação da proposta, 66 páginas, se não me engano, uma proposta bem complexa e completa, segundo uma análise preliminar. O que dá para se falar assentada a poeira, se é que a gente pode dizer que está assentada a poeira nesse momento? A gente pode já afirmar que é uma reforma que, de fato, modifica todo o sistema previdenciário. É uma reforma profunda que mexe com todos os regimes de previdência, ou seja, o regime geral de previdência, que é do setor privado, o regime próprio de previdência, que é o dos funcionários públicos, e também com o regime complementar, a ideia da capitalização ou não, embora isso ainda não tenha vindo, né, muito explicado pela equipe do governo, né? Mas ela é uma reforma que, de fato, como a gente já sempre falou, é necessária. Talvez os fundamentos da reforma é que precisem ser mais bem discutidos. As razões pelas quais se chegou a esse ponto de se fazer essa reforma tão ampla e tão profunda que atinge diretamente todos os cidadãos brasileiros. Acho que o professor Julcemar pode nos ajudar a entender quais foram as razões que levaram a essa reforma tão profunda, professor. Nós temos alguns motivos que explicam esse comportamento, né, essa situação atual. A primeira delas é o próprio formato da Previdência, que é de repartição, né? Ou seja, uma geração contribui para os aposentados da outra geração. Então não tem juros. O dinheiro que está sendo pago ou guardado, depositado para a aposentadoria, ele não é reinvestido, ele não gera acumulação. Ele vai realmente para pagar as outras pessoas, quem está se aposentando. Então, com o passar do tempo, nós começamos a nos tornar um país com mais idosos, ou onde mais pessoas estão se aposentando em relação ao número de pessoas que estão contribuindo. E em algum momento, essa conta realmente começa a ficar deficitária. Associado a isso, nós temos as questões de impostos que não foram repassados por algumas empresas, e isso hoje já está na casa de mais de 400 bilhões de reais, né? Empresas que não contribuíram, não pagaram, porém apenas 130 bilhões hoje são factíveis, 130, 160 bilhões são factíveis de recuperação, porque as empresas faliram, elas não existem mais. O governo está esperando recuperar 160 bilhões agora essa semana. Então esses 160 bilhões, eles representam um percentual baixo perto do déficit que nós estamos pensando, ou que está sendo projetado para 2018, algo em torno de 250, 260 bilhões.
sendo 140 bilhões para o INSS, a Seguridade Social, e mais 70, 80 bilhões para os servidores do serviço público. Então, esse déficit realmente é mais um fator que tem feito com que essa bola de neve da Previdência aumentasse. Então, pensando que nós temos um déficit, ou seja, está faltando para a economia, para o governo, em torno de 260 bilhões. Então, esses foram alguns dos fatores que estão influenciando no atual cenário de déficit previdenciário. Hoje está quanto para quanto? Quantos aposentados para quantos contribuintes? Em torno de 3 para 1. Nós temos em torno de 110 milhões, 120 milhões de pessoas na atividade. E esse número também vem decaiu bastante em razão do desemprego, da crise causada. 11% nós perdemos em 2017 e 2018, para em torno de 40 milhões de aposentados e pensionistas. Então, 3 para 1. Eu imagino quando esses 110, 120 estiverem na inatividade. Ou seja, 1/3 do que a gente arrecada, do que a gente produz, na verdade, vai para sustentar quem está na inatividade. E quando nós, 110, 120, estivermos na inatividade, quem vai nos sustentar nesse sistema como ele está moldado? É impossível, né, professor? Sem reforma, há possibilidade de um colapso? Sem dúvida. Já se tem algumas projeções para 2023, inclusive essas projeções, essas simulações, elas foram feitas para justificar, inclusive, a alteração do sistema previdenciário. Se essas alterações não forem feitas, o Brasil, em 2023, terá uma dívida bruta 102% do PIB. Hoje está em torno de 77% do PIB. Então, percebo que o endividamento do governo vai crescer de forma significativa e, para sustentar isso, o governo vai ser obrigado a elevar os impostos, porque ele vai ter que cobrir esse rombo de alguma forma. Então, se ele aumenta os impostos, as pessoas vão ter menos poder de compra, diminui a renda disponível delas, elas vão consumir menos, se consome menos, produz menos, porque não tem por que ficar produzindo tanto, então aumenta o desemprego, o PIB, as projeções nesse cenário de não aprovação, de nenhuma alteração, ele lá em 2023, ele cairia, nós voltaríamos a uma recessão e cairia em torno de 1% em 2023. Então tudo isso já está sendo traçado, sendo projetado, exatamente para justificar a aprovação integral e a aprovação parcial. Nós temos esses dados também para auxiliar. Tem dois cenários, nisso. então. Por que a aprovação parcial, professor? Porque no Congresso, certamente o governo deve ter encaminhado uma proposta com uma certa gordura para negociar com os congressistas. Então, há a possibilidade de uma aprovação parcial e, mesmo assim, ter um cenário positivo na economia. Sim, nesse cenário, sim, que seria o que eles estão chamando de consenso de mercado, né? Se essa aprovação fosse parcial, o impacto seria um pouquinho inferior do integral, mas positivo. Para nós termos ideia, eu trouxe alguns dados aqui, ó. O PIB para 2023 tenderia a subir 2,3%, o Produto Interno Bruto, tudo que é produzido na economia. A renda das pessoas, em média, aumentaria em torno de R$ 4.600 até 2023. O déficit primário, que é o que o governo paga menos o que ele arrecada, ou o que ele arrecada menos o que ele paga, sem contar os juros. Okay? Hoje nós temos um déficit de 1,6% do PIB. Para 2023, nós teríamos um déficit de 0,6%, bem menor. A dívida bruta de 77% do PIB aumentaria, iria para 80,5%, mas num cenário bem melhor do que 102% do PIB, que seria sem nenhuma alteração. Os juros, eles tenderiam a aumentar para 8%. Hoje nós estamos com um juro de 6,5%. Acho que até para entender o impacto de tudo isso, já que a gente está falando de uma aprovação parcial, vamos olhar a aprovação integral. Qual seria o impacto de tudo isso?
o PIB subiria para 3,3%. Qual é a diferença com o impacto parcial? 2,3% do parcial para 3,3% do... É significativo. É significativo. A renda de R$ 4.600 do parcial passaria para 5.700, em média. O déficit primário de 0,6%, que seria em 2023, se parcial, passaria a um superávit de 1,1% em 2023, se integral. A dívida pública bruta, que é interessante, ela passaria de 80,5% lá em 2023 no parcial para 76%, menor do que nós temos hoje. Hoje é 77%. Os juros de 8% lá em 2023 na parcial cairia para 5,6% na integral. Menor do que hoje, que é 6,5%. Agora eu quero saber da professora Edmara, a gente já vai fazer um intervalo, mas antes disso, professora, a proposta da emenda é de promover uma equidade, justiça. A senhora encontrou justiça na proposta? É interessante, Zumara, porque a primeira frase, quando fala dos fundamentos da reforma, os princípios, o primeiro princípio é promover a justiça e a igualdade. E do meu ponto de vista, juridicamente, a equipe do Paulo Guedes conseguiu trazer uma nova ideia de justiça e igualdade, porque, entre parênteses, tem uma explicação. O rico vai passar a se aposentar como pobre. Ou seja, a ideia é que não é que a gente vá promover as pessoas. E isso não é, de fato, uma função da Previdência. A função da Previdência é socorrer as pessoas quando elas não podem. Isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Quando elas não puderem, por si próprias, promover a sua renda. Então, é interessante, é uma mudança de pensamento. Nós não vamos ter uma segunda renda facilmente. Vamos demorar até os 65 anos, 62, para conseguirmos uma renda. Porém, enquanto nós tivermos renda, ela vai ser maior, fruto do nosso trabalho. Isso é uma mudança de pensamento que a gente tem que ter, porque o brasileiro ele se acostumou a ter na aposentadoria uma segunda renda desde jovem. Isso a gente tem que, de fato, impor como uma educação previdenciária. Tá certo. A gente vai fazer um intervalinho e volta em seguida. Estamos apresentando o programa Painel. Voltamos a apresentar programa Painel. Estamos de volta hoje falando sobre a reforma da Previdência, a proposta que foi apresentada na semana passada pelo governo no Congresso Nacional. Bom, professora Edmara, eu sei que um programa apenas não é o suficiente para a gente dissecar aí toda a proposta do governo e a gente vai ter oportunidade, depois de aprovada, sim explicar como é que vai funcionar. Mas dentro da proposta, há alguns itens periféricos que podem ser significativos na vida do trabalhador? Sim, em especial do empregado, né? Um sistema de previdência, na verdade, ele é um sistema de proteção social, que não implica apenas na oferta de benefícios previdenciários, ou seja, aqueles concedidos diretamente pelo INSS. Então, essa reforma, como ela mexe em todo o sistema de proteção social, ela mexeu também com o sistema de fundo de garantia, e isso provavelmente vai impactar também no seguro-desemprego, na proposta do PIS, então, por exemplo, no fundo de garantia. Uma vez que o empregado tenha pedido a sua aposentadoria, ele até pode continuar trabalhando. Porém, o empregador fica desobrigado de depositar a sua parcela do fundo de garantia, ou seja, não vai mais ter fundo. Uma vez aposentado, ele vai viver com a renda e a expectativa daquela renda até o fim da vida. O abono do PIS também foi mexido, né? Então, haverá muito impacto que não diretamente na concessão dos benefícios pelo poder público ou pelo INSS. E a gente ainda precisa ver como isso vai se acomodar. E eu acabo também achando que esse vai ser o maior impacto, que não é tão diretamente sentido pelo trabalhador. Então, talvez essas bordas, né, periféricas mesmo, né, essas questões periféricas vão acabar sendo as mais impactantes, porque elas não vão ter impacto imediato. O trabalhador não vai sentir imediatamente, é quando ele for se aposentar apenas. Agora, aproveitando essa sua questão, professora Edmara, o Pedro
Osório de Almeida, ele é de Carazinho e ele encaminhou uma pergunta para nós. Ele quer saber o seguinte: aposenta, continua trabalhando, aí tem esse efeito no FGTS, que a empresa não tem mais a obrigação de depositar. Mas o empregado, ele continua descontando o INSS mesmo aposentado? O que a proposta diz? Sim, porque o que acontece? A contribuição previdenciária, a gente tem que desconectar. Ela, por ser um sistema contributivo, acaba impactando o quanto a gente contribui na nossa renda mensal futura do benefício. Porém, a renda, a contribuição sobre a renda é um tributo. Sendo um tributo uma contribuição previdenciária, quem tem renda vai contribuir da mesma forma que continua pagando imposto de renda, por exemplo. Então, a pessoa tendo a renda, ela vai continuar sendo tributada. E isso também tem que levar em conta na hora de planejar, porque continua contribuindo, porém não tem mais direito nenhum, a não ser o salário maternidade e o salário família. Ou seja, só se a pessoa tiver filhos depois de aposentada é que ela tem algum benefício. Mas nem mesmo aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, nada disso. E tem uma outra pergunta aqui, agora o professor Jusemar pode nos ajudar. O Walter Gonçalves, do bairro São José, aqui em Passo Fundo, quer saber do plano de capitalização. O que a proposta do governo traz em relação a isso? Então, esse plano de capitalização nada mais é do que cada contribuinte, cada trabalhador preparar a sua aposentadoria. Ou seja, o indivíduo, o trabalhador, deposita, guarda um determinado valor, já pré-estabelecido pela normatização. A empresa já faz esse resguardo, né? Já deposita numa conta individual. Então, cada trabalhador terá a sua conta que será alimentada pelo seu trabalho. É como uma poupança, professor? Como uma poupança, né? Uma poupança forçada, onde você vai ter um limite mínimo em torno de 20 anos de depósitos, para daí começar a utilizar esse recurso. Então, significa que as pessoas vão começar a montar a sua aposentadoria. E, diferente do que nós temos hoje, esse sistema de capitalização, hoje as pessoas se aposentam com um salário mínimo. Esse é o mínimo, né? Mas com a capitalização não tem valor mínimo. Então, somente vai se aposentar usando esse sistema quem fizer esse... Mas você tem que optar por um ou por outro? Ou você pode ter os dois? Se tiver, aí tem que ver como vai passar a proposta. Uhum. Se passar que vai ser apenas a capitalização privada, aí tu tem essa oportunidade de guardar. Caso não passe essa, e provavelmente teremos uma outra alternativa, muito parecida nos moldes que nós temos hoje, exatamente para fazer a complementação. Hoje nós temos algo parecido com isso, que é a previdência privada. Né? Hoje, já de posse, sabendo que provavelmente o ganho, o valor que nós vamos receber na aposentadoria vai ser menor do que o salário que nós temos hoje, muitas pessoas já começaram a fazer isso pelo lado da previdência privada. Então, elas vão depositando um determinado valor todo o mês, né? E aí depende se o sistema é aberto ou fechado, se tem empresas contribuindo também junto com o funcionário ou somente o funcionário, o indivíduo, para que lá no futuro parte da sua renda que vem da aposentadoria oficial seja complementada pela previdência privada. Uhum. E isso, cada vez mais, se aprovado esse sistema, cada vez mais vai destacar a importância do planejamento financeiro das pessoas, das famílias, né? Porque cada um vai ter a aposentadoria que se organizou, que planejou para isso, né? Quem não conseguir planejar, provavelmente vai ter problemas lá na frente e não tem auxílio, ou não terá auxílio governamental, porque a aposentadoria vai ser você que vai fazer ela. Bom, por falar em planejamento, professora Edmara, é muito importante o seu conselho aí como uma especialista na área da Previdência diante de uma reforma na iminência de ser aprovada. O que o trabalhador faz, aquele que está pensando, está perto de se aposentar? Qual é a sua recomendação? Que ele tenha paciência.
que ele respire. Aquele que já cumpriu os requisitos para aposentadoria, que hoje basicamente já tem 86 pontos a mulher e 96 pontos o homem, corra se aposentar. Somente este, porque ele não vai ter uma perda muito significativa na sua renda mensal. Os demais, aqueles que já tendo, mesmo mulheres que já tenham 30 anos de contribuição, homens que já tenham 35 anos de contribuição, parem, analisem a sua documentação, conversem, vão até o INSS, busquem ajuda dos técnicos do INSS ou procurem o profissional, né, da sua confiança, tanto o contabilista da sua confiança como o advogado da sua confiança, porque ele pode ter, de repente, até algum tempo que ele não conhece, que ele não sabe que ele pode averbar, e ele faça um planejamento, porque a renda pode ser diminuída bastante em razão do fator previdenciário. A reforma não vai entrar em vigor imediatamente. Nós sabemos que é todo um jogo político. Eu acho que o Bolsonaro tem menos poder político do que ele imagina, e ele já sentiu isso nessa semana. Então, a reforma não vai ser aprovada de um dia para outro. Mesmo as pessoas que já poderiam se aposentar agora, hoje, mas ainda podem ganhar planejando, vão administrando essa situação. Que no dia que a reforma entrar em vigor, eles não vão perder nada, porque eles têm o direito adquirido. Né? Eles só estão, então, agora planejando uma melhor renda. Outro conselho, Zulmara. Quem tem filhos com mais de 16 anos de idade, comece a contribuir. As pessoas aos 16 anos já podem contribuir independentemente de trabalhar ou não, porque isso vai impactar lá no futuro, nós vamos precisar de pelo menos 40 anos de contribuição. E, mas vai existir ainda a Previdência? Sim, se a reforma for aprovada. E como política pública sempre temos que aprovar reformas, daqui a 10 anos outra, daqui a 20 outra, nós não podemos ser ingênuos e pensar que nós vamos nos agarrar a um direito que não existe, que é fictício, que é o direito de ter uma renda que nós mesmos pagamos e nós só conseguimos pagar se a economia vai bem. Né? Então, comecem a contribuir para começar a fazer tempo de contribuição para esses filhos. Né? Então, calma, paciência, planejamento, ouçam, leiam, né, bastante, ouçam notícias a respeito, não entre na onda de se aposentar a qualquer preço, porque esse é um preço muito alto que se paga já em 2 ou 3 anos. Muito importante essa questão das notícias, não entrem na onda das fake news, não é? Se informem em veículos importantes. Professor, para encerrar, eu queria saber o seguinte, quanto tempo o país aguenta nessa situação? Eu lhe peço isso porque, assim, não se tem uma ideia de que a reforma vai ser aprovada em poucos meses, ela vai levar mais tempo. Mais 1 ano, mais 2 anos, a gente leva a situação da economia? Eu acho que o que se sabe já, que tem as projeções para 2022, que seria o limite onde o déficit público ultrapassa aí os 100% do PIB. Vale lembrar que outros países, com relação a essa dívida pública, melhor dizendo, em outros países essa dívida ela supera o PIB, então é 110%, 120%. Porém, são países muito mais estruturados economicamente e isso é o que nós não presenciamos hoje no país. Então, é difícil até dizer quanto tempo, mas se sabe que as projeções para 2022 e 2023 apontam uma situação onde o que o governo vai dever, considerando os juros, é maior do que se produz na economia. Então tem tempo ainda, 1 ano, 2 para aprovar a reforma. Tem tempo. Sim, sem dúvida. Tá e certo. aí com calma, exatamente identificando todos esses pontos positivos e negativos, exatamente para fazer com que, com a aprovação, por exemplo, do sistema de capitalização, que eu acho que é importante, e a Zulmara tocou na questão da atividade econômica, a partir do momento que isso ocorrer, esse dinheiro ele pode ser reinvestido na economia. Tá e certo. aí que eu acho que acaba fazendo com que o impacto disso seja muito significativo. Voltaremos a tratar do tema Previdência, com certeza, mais vezes. Obrigada pela presença de vocês. O painel está encerrando, agradeço a sua companhia. Lembrando que o programa reprisa na UPF TV amanhã, quarta-feira, às 11 horas da noite e na quinta-feira, às 10 horas da noite. Na próxima semana, a gente volta com mais um tema de interesse de todo mundo. Até lá.